Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar e esclarecer sobre um assunto aqui muito importante a respeito dessa minha técnica de cultivo de orquídeas na cerâmica e no cimento. Ao longo dessa semana surgiram alguns questionamentos de algumas pessoas que me seguem aqui no canal ou em outras redes sociais onde eu estou sempre mostrando essa minha técnica de cultivo. E elas me perguntaram como procede a drenagem e a rega das minhas orquídeas nesta forma de cultivo. E hoje eu resolvi trazer um videozinho aqui esclarecendo sobre isso. Mas se você quiser compreender sobre isso, eu convido a estar assistindo ao vídeo até o final, para que vocês não percam nenhum detalhe. Além do mais, se vocês gostarem do vídeo, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Não deixe de compartilhar essas informações para que elas vão de encontro às pessoas que desejam cultivar suas orquídeas de forma simples e sem ter que investir muito, porque a gente sabe que nem todas as pessoas têm poder aquisitivo para poder estar cultivando, investindo muito caro no cultivo de orquídeas. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que assim não percam mais nenhum dos nossos conteúdos. E vamos lá para o vídeo, para que a gente de fato vá direto ao assunto. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu reguei aqui as minhas orquídeas hoje de manhã. Então agora nós já estamos caminhando para as 16 horas da tarde. E é isso aqui que vocês veem, tá vendo? A cerâmica um pouco escura, alguns pontos escuros, tá vendo? Principalmente aqui próximo ao substrato. Isso significa que ela está levemente úmida. O substrato já está quase seco, levemente úmido. Por isso que eu rego as minhas orquídeas um dia sim, um dia não. Dependendo de como tiver o clima. Às vezes até a cada 2 dias, a cada 3 dias ou até mais. Isso aí vai variar. Nessa forma de cultivo a gente tem essa versatilidade porque a gente consegue avaliar o substrato, diferentemente do que acontece quando a gente cultiva em vasos, porque a gente vê a parte de cima, mas a parte de baixo a gente não consegue ver. Nessa forma de cultivo aqui a gente consegue monitorar todo o substrato. Então aqui, para aquelas pessoas que cultivam orquídeas e gostam muito de estar regando suas plantas e às vezes matam as orquídeas por excesso de umidade, por estar regando todos os dias, então nessa forma de cultivo aqui, ó, se caso venham a exagerar na rega, as orquídeas não vão ter problemas sérios. Por quê? Porque a cerâmica e o cimento, elas absorvem o excesso de umidade. Então aqui, ó, mesmo que eu reguei de manhã, só que eu reguei aqui com o pulverizador, porque eu rego as minhas orquídeas aqui da seguinte forma, com pulverizador e com caneca. E aí muitas pessoas me perguntam, Zenivaldo, mas como é que você rega as suas orquídeas? É porque o seu clima aí é bom, é isso, é aquilo? Não, não é bem isso. Aqui é um clima bom para o cultivo de orquídeas, mas aqui a gente tem muita escassez de água. Então isso acaba sendo um problema. E aí, o que é que acontece? Se as orquídeas elas não tiverem aqui umidade, elas podem também ter problemas, entendeu? Mas isso aqui, essa forma de cultivo minha aqui, já é uma referência. Por que que é uma referência, pessoal? Porque se eu aqui no semiárido, com essa dificuldade de água que eu tenho, eu consigo cultivar as minhas orquídeas dessa forma aí, como vocês estão vendo, imagine uma pessoa que tem acesso a bastante água. Claro que sempre também pensando, né, no bom uso da água, porque as coisas hoje em dia não estão mais como era antes, a gente sabe disso. Mas quem tem maior disponibilidade de água ainda pode ter um cultivo muito melhor do que o meu. E também para aquelas pessoas que moram em regiões onde chove bastante, porque aí o objetivo dessa técnica de cultivo é justamente diminuir o excesso de umidade,
principalmente naquelas regiões que são mais úmidas ou aquelas pessoas que gostam de regar muito as suas plantas. Aqui fica muito mais fácil de estar monitorando e pode até estar regando todos os dias. Porque você, à medida que vai secando, você vê. Você só não vai regar se tiver molhado. Mas se secar, amanhã de manhã aqui eu vou dar outra pulverizadazinha, porque já secou o suficiente para poder eu regar novamente. Mas se eu passar e deixar para regar no dia seguinte, não vai ter problema nenhum. E olha só aí como as raízes estão se desenvolvendo. Então assim, pessoal, a drenagem aqui é muito boa. A gente consegue monitorar tudo, desde o enraizamento, desde o substrato, e a gente pode estar regando com mais frequência, quem gosta de regar aí muito as suas plantas. A gente pode regar muito bem aqui, quem tiver água encanada com jato de água, pode regar muito bem. Ou se não quiser regar muito bem, às vezes não secou muito e você quer dar uma pulverizada por cima das folhas, você dá uma pulverizada. Tudo isso é importante para o desenvolvimento das orquídeas. Todas as minhas orquídeas, pessoal, estão assim, tá vendo? Como vocês estão vendo aí, levemente úmidas, enraizando muito bem. É assim que funciona. Olha isso aqui, tá vendo? O pouco de substrato que eu coloco, o esfagno e a casca de macadâmia, estão aí levemente úmidos. É por isso que as raízes ficam saudáveis assim. Então foram regadas aqui de manhã e olha só como elas estão. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu rego as minhas orquídeas. Aqui eu tenho o meu pulverizador, dou uma pressão aqui e aí eu rego assim, tá vendo, pessoal? Olha só. Tô fazendo isso aqui só para demonstrar para vocês. Olha aí, tá vendo? Rego as folhas. Isso aqui, para quem tem água encanada com aquele jato na mangueira, é rapidinho. Rego também com a caneca, só que eu parei de regar com a caneca, pessoal, porque depois que eu suspendi ficou melhor para eu estar regando aqui com o pulverizador. E também com o pulverizador economiza bastante água. Quando eu rego de caneca, às vezes eu gasto 5, 6 baldes de 12 a 15 litros e as orquídeas não ficam muito bem regadas. Já quando eu rego com o pulverizador, eu gasto 2 e rego bem regadas as orquídeas. Então acaba economizando mais água e as orquídeas ficam muito mais bem regadas do que com a caneca. O único problema é porque demora um pouco mais. Então é dessa forma que eu rego as minhas orquídeas, pessoal. Não vou regar todas porque eu fiz isso aqui apenas para poder demonstrar para vocês. Reguei, ficaram bem molhadinhas, mas isso aqui daqui a pouco já secou aqui o excesso de umidade. Então a orquídea fica levemente úmida. Na natureza, pessoal, com exceção dos dias de muita chuva, mas na natureza as orquídeas elas se alimentam dessa forma, com aquele pouco de substrato que tem ali onde elas habitam e aquele pouco de umidade que o ambiente fornece, como orvalhos, aquela neve da manhã que respinga nas plantas, da noite, tudo isso, entendeu? Então é assim que as orquídeas sobrevivem na natureza. Então essa técnica de cultivo aqui é uma técnica semelhante à natureza e toda vez que a gente imita a natureza pode ter certeza que os resultados são fantásticos. Então olha só, pessoal, tá vendo como estão aí as minhas orquídeas entorceradinhas? Não tenho muitas, como vocês estão vendo aí, mas o pouco que eu tenho aqui não faz vergonha a ninguém. E aqui estão elas plantadas na cerâmica e com tecido também, tá vendo? Todo o meu cultivo aqui, pessoal, é um cultivo muito simples, olha só. É um cultivo muito simples, mas um cultivo com excelentes resultados. Olha isso aqui, que enraizamento. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas Enivaldo, você só mostra enraizamento e as florações.
As florações, pessoal, eu vou mostrar quando tiver, porque o nosso orquidário não é sempre que ele está florido, tem as épocas de floração. Mas se a gente vê um enraizamento muito bom, pode ter certeza que a gente vai ter boas florações. Essa orquídea aqui mesmo está vindo floração, aquelas dali que eu mostrei também, a maioria estão vindo florações, então é isso aí. Tá um pouco diferente aqui, pessoal, porque eu suspendi as minhas orquídeas para ficar mais fácil aqui para fazer a manutenção, para regar e também por causa das cochonilhas, para ventilar mais as orquídeas e eu ver de pé a parte inferior das folhas, que é onde as cochonilhas se instalam com maior frequência. Então, pessoal, era isso que eu queria esclarecer para vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal. Se tiver dúvida, deixa lá nos comentários que eu estarei respondendo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.